Seja muito bem-vindo ao nosso canal Testando QI Quiz. Hoje você vai ser desafiado a responder 10 perguntas sobre Jesus. Vamos descobrir? Primeira pergunta. Onde Jesus nasceu? Opção A, Belém. Opção B, Nazaré. Opção C, Jerusalém. Ou opção D, Betânia. Tempo para responder. Resposta correta é Belém. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, versículos 4 ao 7. Segunda pergunta. Quantos discípulos Jesus teve? Opção A, 10. Opção B, 12. Opção C, 15. Ou opção D, 20. Tempo para responder. Resposta correta é 12. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Terceira pergunta. Qual foi o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia? Opção A, transformar água em vinho. Opção B, multiplicar pães e peixes. Opção C, ressuscitar Lázaro. Ou opção D, andar sobre as águas. Tempo para responder. Resposta correta. Transformar água em vinho. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. João capítulo 2, versículos 6 ao 10. Quarta pergunta. Em qual montanha Jesus realizou o Sermão da Montanha? Opção A, Monte Sinai. Opção B, Monte Horebe. Opção C, Monte das Oliveiras. Ou opção D, Monte das Bem-aventuranças. Tempo para responder. Resposta correta é Monte das Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Quinta pergunta. Qual foi o nome do discípulo que traiu Jesus? Opção A, Pedro. Opção B, João. Opção C, Judas. Ou opção D, Tiago. Tempo para responder. Resposta correta é Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 16. Sexta pergunta. Em qual cidade Jesus foi crucificado? Opção A, Belém. Opção B, Jerusalém. Opção C, Nazaré. Ou opção D, Jericó. Tempo para responder. Resposta correta é Jerusalém. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, Mateus capítulo 27, versículo 33. Sétima pergunta. Quem negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Opção A, Pedro. Opção B, Tiago. Opção C, João. Ou opção D, André. Tempo para responder. Resposta correta é Pedro. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. Oitava pergunta. Quais eram os nomes dos irmãos de Jesus? Opção A, José e Mateus. Opção B, Pedro e Paulo. Opção C, Tiago e João. Ou opção D, Simão e Bartolomeu. Tempo para responder. Resposta correta é Tiago e João. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Mateus capítulo 13, versículo 55. Nona pergunta. Qual foi a última frase de Jesus antes de morrer na cruz? Opção A, está consumado. Opção B, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Opção C, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou, opção D, Pai, por que me abandonaste? Tempo para responder. Resposta correta. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas, capítulo 23, versículo 46. 10ª pergunta. Em qual monte Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João? Opção A, Monte Sião. Opção B, Monte Sinai. Opção C, Monte Hermon. Ou opção D, Monte Tabor. Tempo para responder. Resposta correta é Monte Tabor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou hoje. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos.